Esse vídeo não é recomendado para aqueles que se consideram perfeitos e não estão dispostos a mudar suas vidas. O livro de Provérbios fornece uma série de instruções e advertências que delineiam o que Deus espera de cada um de nós, enquanto o autor nos guia no caminho que devemos seguir. Ele também aponta as atitudes que devemos evitar e os pecados que Deus detesta. Em alguns versículos, o rei Salomão revela 7 pecados que Deus detesta e que devemos eliminar de nossas vidas. Portanto, mostrarei que nenhum de nós está livre de cometer alguns desses erros. O primeiro pecado é olhos altivos. Ter olhos altivos significa ser orgulhoso, pensar que você é melhor do que os outros por qualquer motivo. É um pecado tão perigoso que a Bíblia diz que leva à destruição e queda. É preocupante ver tantos crentes que, só por frequentarem a igreja e conhecerem a palavra de Deus, acham que podem apontar o dedo e condenar. Jesus contou uma parábola onde um fariseu se sentia tão superior que disse em suas orações: Deus, eu te agradeço porque não sou como as outras pessoas, enquanto um coletor de impostos orava humildemente pedindo misericórdia a Deus. No final da história, o crente de olhos altivos foi rejeitado por Jesus e o outro homem foi aceito porque reconheceu que não era nada sem Deus. Jesus conclui a parábola com a famosa frase: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O segundo pecado é uma língua mentirosa. Um cristão deveria ser conhecido como alguém que vive na verdade e luta por ela a todo custo. Portanto, devemos fugir de todas as formas de mentira, senão estaremos fazendo a vontade do inimigo. Olhe o que Jesus disse aos mentirosos: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se mantendo na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Muitas vezes queremos mostrar aos outros algo que não somos, então mentimos para outros. Às vezes, queremos esconder algo errado que estamos fazendo e ocultar a verdade. O problema é que, se você repetir uma mentira com frequência, pode começar a acreditar nela você mesmo. Portanto, seja muito cuidadoso ao dizer coisas que não são verdadeiras e não se alinham com a palavra de Deus. O que você realmente precisa é mudar seu coração, pois Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, peça a Deus para transformar sua vida a partir de hoje. O terceiro pecado é mãos que derramam sangue inocente. Quando falamos sobre derramar sangue inocente, imediatamente pensamos em crimes de homicídio. E é verdade que tirar a vida de outra pessoa é muito grave, porque a vida é um presente divino e ninguém tem o direito de destruí-la. Mas esse pecado vai além da forma como alguém morre. Também envolve agressões físicas. Quantos maridos parecem ser bons homens na igreja, mas em casa se tornam violentos com suas esposas e filhos? Deus odeia isso. Todos conhecemos o mandamento "não matarás", mas quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, Jesus ensinou a essência deste mandamento e disse algo interessante. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Novamente, qualquer um que disser a seu irmão racá deverá responder ao tribunal. E qualquer um que disser louco estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Jesus disse que o homicídio também pode estar em nossas palavras e emoções. O simples fato de nutrir ódio em nosso coração em relação a alguém já significa que estamos quebrando o sexto mandamento. Como o apóstolo João disse: qualquer um que odeie um irmão ou irmã é um assassino. Que Deus nos conceda a graça de valorizar a vida e amar as pessoas, incluindo nossos inimigos. O quarto pecado é um coração que planeja planos perversos. Quando Satanás planta uma semente do mal em nós, ela pode enraizar-se em nosso coração. Portanto, devemos protegê-lo e não permitir que essa semente brote e dê frutos amargos. Pois Deus não gosta de pessoas com corações malignos, onde só há más intenções, como ressentimento, ódio, inveja, desejo de vingança, entre outros sentimentos. Portanto, seja muito cuidadoso. Em outro provérbio, Salomão escreveu: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração,
pois dele procedem as fontes da vida. O quinto pecado é pés que se apressam para o mal. Isso se refere a pessoas que vivem com o desejo de fazer o mal, querem constantemente dominar, prejudicar ou tirar vantagem da bondade dos outros. No entanto, o rei Salomão disse que aquele que permanece justo viverá, mas aquele que busca o mal se apressa em direção à sua morte. É triste ver tantos cristãos professos que não cumprem seus compromissos e prejudicam os outros de todas as maneiras possíveis, pensando que não haverá consequências. Eles estão completamente errados, pois Deus é amor, mas também é justiça, e não devemos esquecer que fazer o mal está relacionado ao pecado. Muitas vezes, pensamos em maneiras de pecar e satisfazer nossos desejos. Então devemos pedir a Deus para remover o desejo por coisas mundanas. Como disse o apóstolo Paulo, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em dissensões e ciúmes. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. O sexto pecado é dar falso testemunho, espalhar mentiras. Não podemos falar sobre algo que não vimos ou ouvimos, senão estaremos propagando mentiras que podem destruir a vida de uma pessoa. É por isso que Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas deixaram de ir à igreja por causa das difamações que seus próprios irmãos fizeram contra elas? A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Então, quando alguém vier até você com uma difamação ou algo que prejudique a imagem de alguém, corte isso pela raiz e não vá adiante. O sétimo pecado é causar discórdia entre irmãos. Quando pensamos sobre isso, esse é mais um pecado relacionado à nossa língua, pois as palavras têm o poder de trazer vida ou morte. Quantos casamentos foram destruídos, ministérios encerrados, pessoas feridas por aqueles que emprestam suas línguas a Satanás para semear discórdia entre irmãos. Veja o que Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso significa que a destruição do lar e do ministério começa com conflito, discórdia e desunião. Portanto, vamos ficar alertas e pedir a Deus que nos livre de todo o mal. Então, estes foram os 7 pecados que não devemos cometer. Devemos sempre obedecer a Deus, seguir seus mandamentos, não difamar nossos irmãos, não ser orgulhoso, não plantar mentiras nem calúnias que podem prejudicar a vida de outras pessoas. Lembre-se sempre de perdoar seus irmãos e fazer sempre o que agrada a Deus e procurar discernimento e reconhecer que não somos nada sem Deus. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Deus abençoe.